Me ouvem aí? Ouvimos sim, Thiago. Beleza. Ótimo. Bom, bom dia a todos. A gente, enfim, marcamos às 10. Acho que nós podemos iniciar mais uma edição do nosso Seminários Virtuais, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Quem já está acostumado ao seminário sabe bem que nós temos feito duas modalidades, que uma é convidar especialistas para falar de determinados temas, como foi o último, né, que o professor Rubens Pinto Lira, da UFPB, professor aposentado da UFPB, falou sobre protofascismo no Brasil. E um outro modelo é o que nós, como nós temos hoje, privilegiando também a produção dos nossos discentes, especialmente aqueles que estão próximos de qualificar. E hoje, em particular, nós teremos a apresentação do trabalho do nosso aluno Igor Palma, que vem pesquisando sobre a Organização Mundial do Comércio e Segurança Alimentar, e contaremos também como debatedor com o professor Dr. Tiago Lima, que é professor no Departamento de Relações Internacionais, e no programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Quero desde já agradecer tanto ao Igor como ao professor Tiago por terem, enfim, aceito levar adiante esse seminário virtual. E é o nosso modelo, para quem está aqui pela primeira vez, acho que vale a pena mencionar. O Igor ele vai falar um pouco da pesquisa dele, dos seus avanços, do tema em geral por mais ou menos aí 20 minutos. Aí qualquer coisa eu te lembro em mensagem privada, Igor, se estiver próximo do final. E depois o professor Tiago vai ter o mesmo tema, mas se ele precisar de um pouco mais, não há problema, né? O nosso convidado a gente sempre dá uma folguinha a mais. Tanto para comentar o trabalho do Igor, como também nós deixamos à vontade o convidado para falar da temática mesmo, né? Se ele quiser extrapolar um pouco o próprio comentário do aluno e trazer reflexões pessoais, são muito bem-vindas. E lembramos que depois teremos uma sessão de perguntas e comentários, e aí o público presente tem duas possibilidades, que seria colocar a pergunta no chat, ou se não, abrir o microfone no momento das perguntas e fazer as perguntas diretamente ou ao Igor ou ao nosso convidado. Então, feita essa introdução, eu vou passar então ao Igor, que fará sua apresentação. Fique à vontade, Igor. Bom dia, vocês estão me escutando? Escutamos sim. Tá. Então, primeiramente, bom dia, né? Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Que tirou um pedaço da manhã para ouvir um pouco sobre a minha pesquisa. Eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Estamos vendo sim. Tá, então eu vou seguir mais ou menos esse slide, mas eu vou fazer alguns comentários que também não estão nele. Bom, primeiramente, a minha pesquisa, ela se preocupa em analisar as contribuições da Organização Mundial do Comércio, né, a OMC. Ela traz para esse tema que vem ganhando um espaço na agenda, né, internacional, já tem algumas décadas, né, começou lá no final da Segunda Guerra, e eu vou tentar trazer mostrar a vocês como é que eu pretendo fazer essa conexão os dois temas de Organização Mundial do Comércio e a segurança alimentar para a minha dissertação. Bom, eu vou iniciar começando, né, introduzindo o que é um programa de pesquisa, e aí, e de forma sucinta, eu penso em analisar essa relação, né, que tem a OMC com a segurança alimentar, e eu vou tentar também responder algumas questões a partir da literatura já publicada, né, de trabalhos dentro do campo das relações internacionais. E aí, em que é que o que é que eu vou analisar? Em que parte do OMC que eu vou me preocupar para entender como é que as questões que envolvem a segurança alimentar elas são tratadas dentro da organização, né? E aí, dentro da série de acordos que existem da organização, eu vou me centrar sobre o acordo agrícola, que foi um acordo fechado lá em 94, né? Foi um dos acordos que vieram junto com a fundação da OMC, lá, com um acordo sobre propriedade intelectual, de investimento, de facilitação ao comércio, enfim, uma série de acordos junto com o GATT, que vai ser institucionalizado na organização, e que tem essa preocupação em trazer uma plataforma mais, digamos que institucional mesmo, mais
centrada na liberalização do comércio, que o GATT anteriormente teria algumas limitações por não ser uma organização, né? Seria um regime de comércio, digamos assim. Bom, então, antes de eu adentrar um pouco, só quero que quem esteja assistindo tenha a noção de que a OMC ela é uma organização multilateral, né? E uma organização multilateral, ela implica que os acordos feitos dentro dessa organização, eles não tenham a intenção deles meio que perpassa para todos os participantes. Então, se dois estados fizerem um acordo específico, esse acordo ele vai ser meio que válido para todos os membros da organização. Existem algumas exceções a esse princípio, né? Mas eu não vou tratar bem dele aqui nessa apresentação, mas eu só quero que vocês tenham em mente isso. E isso também explica por que as questões que o acordo agrícola colocam são tão importantes para se pensar alguns problemas que podem ocorrer de acordo com o que os estados entendem serem benéficos ou não para a sua política nacional. Bom, e aí esse acordo agrícola, né, já entrando no tema, ele tem três grandes frentes. E essas três grandes frentes eu vou tentar trazer durante a apresentação como é que ela se encaixa dentro da conjuntura e dentro dessa proporção da segurança alimentar, né? São três grandes eixos: os incisos internos, que é basicamente aquela política de apoio que os estados eles podem fazer durante a produção, o apoio ao agricultor, por exemplo, as políticas de estado mesmo. Os subsídios à exportação, que seria uma forma de que alguns estados eles tendiam a colocar os produtos, né, no mercado a um custo inferior ao custo de produção, e isso gera uma distorção comercial, né, entre os estados que estão competindo por aquele mercado específico. E a terceira grande questão seria a questão de acesso a mercados, né? A questão de você poder introduzir seus produtos e fazer uma transação comercial em mercados que anteriormente estariam fechados, digamos assim. E a pergunta de pesquisa, né? Que é o que vai guiar a minha revisão sistemática, que vai ser minha metodologia, que eu vou falar um pouco mais na frente. E a pergunta é a seguinte: como a literatura de relações internacionais entende o impacto do Acordo Agrícola da OMC na segurança alimentar? Agora eu vou iniciar. Desculpa. Então, eu vou começar com o conceito. Eu trouxe o conceito da FAO, né? Que é a organização que primeiro encabeçou esse pensamento sobre a segurança alimentar e meio que politizou o tema no início, com os interesses das potências que venceram a Segunda Guerra, né? Esse conceito ele diz que uma situação de segurança alimentar ela pressupõe que toda a população, de qualquer faixa etária, tem acesso a físico, social e econômico a uma quantidade segura, suficiente e nutritiva de alimentos que possam suprir as necessidades básicas para uma vida ativa e saudável. Bom, só esse conceito a gente já dá para ver que envolve questões muito complexas e que nem sempre se há um acordo sobre como chegar nesse ponto, né? E aí eu vou exemplificar isso trazendo um pouco de uma revisão histórica breve, tendo como preocupação mostrar como é que essas questões de comércio, né, elas são às vezes um problema e às vezes elas podem facilitar nessa provisão da segurança alimentar, né? Esse alimento chegando nas casas das pessoas, né? O pessoal tendo acesso a ele, né? Bom, e aí eu vou começar já fazendo uma breve construção do que se pensou sobre, primeiro, esse combate à fome, né, que iniciou-se pensando na fome e depois se expandiu para outras questões. Mas, assim, a gente tem que pensar, quando se pensa em segurança alimentar, em um sistema um pouco complicado, se pensar a atuação de uma organização como a OMC, por exemplo, tem que pensar primeiro um contexto em que se iniciou as preocupações, né? O pós-segunda guerra ele foi conhecido, a gente que tiver rio sabe, né, que foi um momento muito decisivo para o século XX e para se pensar o resto do que viria a ser um sistema multilateral de comércio, a questão do sistema multilateral de várias instituições em geral, né, o sistema ONU, ele surge nesse período. Enfim, mas o que essa situação trouxe de novo foi uma grande destruição em massa de solos agricultáveis, né, pelo combate à guerra. E isso também trouxe a ascensão de alguns novos hegemons, né? Você pega os Estados Unidos, a União Soviética, que surgiram como grandes potências na época, mas que trouxe para um mercado específico
o desafio de você quebrar aquela barreira protecionista que depois de uma grande crise, geralmente os estados tendem a se fechar em suas economias para tentar se autossustentar. E aí essas instituições de Bretton Woods, coloquei aqui, foram instituições que tentavam pensar uma nova ordem econômica para o pós-segunda guerra que tinham como grande digamos que, orientação, uma espécie de um liberalismo, né? A questão da abertura de mercado pelo GATT, né? Que deveria ser a Organização Internacional do Comércio, mas que não passou por potências que não quiseram aceitar algumas condições do acordo, mas que pensava nessa circulação de capital, de investimento, seria uma espécie de um liberalismo controlado, digamos assim, né? E nesse pano de fundo também, né, as questões humanitárias também começavam a ter um foco maior em função dessa Segunda Guerra e porque se pensava no problema da fome pela primeira vez, né, de uma forma um pouco mais drástica, porque muitos países eles não tinham condições de sustentar sua produção agrícola como a questão dos solos. E aí a Europa é um exemplo que começaram a ter políticas de como se fosse política de protecionismo, né? Seria política de desenvolvimento interno desses países, dentro da comunidade europeia que estava surgindo, de proteger a sua agricultura e tornar aquela região, digamos assim, autossuficiente. E isso trouxe um problema para o resto dos estados que estavam acostumados a exportar gêneros agrícolas para aquela região, né? Os Estados Unidos que saíram como grande potência agrícola, grande potência industrial, né? Tiveram algumas vantagens de não ter a guerra em seu território. Então, isso permitiu que os Estados Unidos tivessem uma alavancagem muito grande na sua produção de bens, né? E isso também trouxe algumas limitações para os Estados Unidos, porque eles tinham que escoar aquela produção. E o mundo que se encontrou no pós-guerra, ele tinha um problema dele não suportar um pouco não estar muito aberto ao comércio. E aí, junto a essa discussão, também começou-se a pensar na construção de um regime para a segurança alimentar. E esse regime ele foi pensado dentro do seio da ONU, né? A construção da FAO, por exemplo, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, se não me engano, a sigla é essa, o significado da sigla, ela teve como objetivo, né, tentar diminuir o problema da fome, tentar melhorar as produções agrícolas de uma forma que fosse sustentável para os países. Enfim, eu vou dar continuidade aqui, que aqui eu já vou entrar um pouco mais nessa questão. E aqui eu vou fazer uma revisão muito rápida sobre alguns temas, mas eu quero que vocês tenham em mente uma oposição entre dois princípios que vão trazer alguns problemas ou algumas vantagens em alguns momentos para esse debate e se pensar como é que essa questão ela foi sendo desenvolvida. Tem uma posição aqui que é a questão da autossuficiência versus a liberalização. A autossuficiência que eu entendo aqui, que eu coloco aqui como oposição à liberalização, é porque essa autossuficiência seria uma forma de se garantir a segurança alimentar, né? A questão de ter o acesso ao alimento mesmo a partir das condições internas dos estados. Então, seria você pensar como se eles não precisassem ir, né, no mundo, fora do seu estado, trazer aquele alimento para si. E a liberalização seria basicamente você entender esse acesso ao alimento, à segurança alimentar, a partir das trocas comerciais. Eu estou falando assim nesse sentido para se ter uma oposição, mas esses termos podem ter alguns outros significados de acordo com as temáticas. Mas assim, eu quero que vocês tenham em mente isso para vocês entenderem por que eu vou fazer esse breve resumo histórico. Bom, aqui eu pensei em dividir mais ou menos, eu estou pegando o século XX, né, que foi quando surgiu esse regime, e eu vou identificar o que é que algumas organizações importantes para ele, e onde é que a OMC chega, e por que ela trouxe alguns problemas e proporcionou algumas melhorias para essa questão. Bom, a primeira metade, digamos, na verdade começa na segunda metade do século XX, mas vamos colocar aqui uns 20 primeiros anos, digamos assim. Em 45 teve a criação da FAO, né, como já falei até apresentei no slide anterior,
Em 47 houve o GATT, né, que é o lançamento de um acordo geral de tarifas de comércio, que seria um substituto da finada Organização Internacional do Comércio, que não foi para frente. E em 61 foi criado o Programa Mundial de Alimentos. E aí, essas organizações, elas surgem em um contexto específico. E aqui eu trouxe alguns problemas que dá para entender como é que essas organizações trabalhavam e como é que elas pensavam a questão da fome. Bom, como eu falei anteriormente, alguns países eles estavam com problemas de escoar sua produção nesse cenário pós-guerra, né? E aí, muitos países aqui, principalmente os Estados Unidos, eles viam como forma de você escoar aquele excedente produtivo a partir das exportações. E isso foi uma questão que gerou muita discussão dentro do cenário do comércio, também entre as organizações do sistema ONU, porque se percebia que muitos desses países estavam usando subsídio de exportação, ou seja, colocando um produto a um preço muito abaixo do que é estabelecido pelo mercado, utilizando como justificativa a ação da ajuda alimentar, né? E isso também trouxe para alguns países, né, que estavam nesse período, para pensar também, o período que houve as descolonizações, né, da África e da Ásia, de muitos países de lá, e isso trouxe um problema para esses países porque eles acabaram, países que antigamente seriam grandes exportadores, né, que dependiam da relação colonial com as potências europeias, elas passaram a ser grandes importadores, porque não tinha-se como competir com aqueles mercados subsidiados que as grandes potências estavam colocando, né? Bom, e aí, também dentro desse cenário, você começava a pensar a segurança alimentar baseada na uma questão ligada à questão de ter estoque de alimentos, né? Seria a questão de suprimento. E aí, desculpa, e isso também tinha um impacto na questão dos preços, como eu falei, né? Como eles estavam subsidiando a produção, os preços que estavam chegando no mercado, eles estavam meio que tornando a competição para outros países um pouco insegura. E aí, essa forma de se subsidiar, né, é o que a gente chamaria de protecionismo agrícola, que é uma constante, digamos assim, dentro do regime de comércio, e que ele não surge também com o GATT, né? Essa questão de se proteger a agricultura, ela é histórica. As experiências do século XIX também, elas fortalecem isso. Bom, e agora entrando nos anos 70, né, que seria a primeira grande ruptura com a crise do trigo, né, nos Estados Unidos, lá, com a produção, e também com a crise do petróleo, com a quebra do sistema Bretton Woods. Os anos 70 a gente conhece como uma década um pouco decisiva, né, nesses ordenamentos institucionais econômicos. E aí, o que é que esses anos 70 traz de novo para essa discussão, né? Primeiro que os países desenvolvidos, eles já estavam num grau de desenvolvimento agrícola, a maioria deles, que não estavam mais tentando garantir excedentes muito altos. Então, esse escoamento já estava ficando um pouco mais difícil, né? E esse alimento ele não chegava com tanta facilidade pela ajuda alimentar em alguns países. E, e aqui o que se tinha em mente é que o alimento produzido ele não estava em quantidade suficiente para alimentar o mundo inteiro. Então, qual foi a solução que algumas organizações viram para isso, né? Eles passaram a exportar um modelo agrícola industrial, digamos assim, com as revoluções verdes. E aí, muitos países do sul global, por exemplo, eles passaram a se tornar grandes exportadores agrícolas, com esses novos mecanismos de produção da agricultura. Isso traz um problema também, porque a maioria dessas produções elas vão passar a competir com produções de pequenos agricultores, por exemplo, que são os grandes representantes da agricultura que vão garantir o alimento dessas populações, né? A gente sabe que as culturas agrícolas de exportação, não necessariamente elas servem à alimentação. Tem a questão do biocombustível, tem os grãos flexíveis, enfim. Nem sempre o alimento que é produzido para exportação ele chega à mesa do trabalhador. E aí essa preocupação com a questão dos suprimentos aqui, ela ainda é
digamos que um eixo de diretriz para essas organizações que estão prestando segurança alimentar. E aí, como eu falei também, o que se pensa nesse cenário é que se deseja abrir ainda mais os mercados do sul global, né? E aqui, essas aberturas de mercado, ela acontece por vários mecanismos. Tem a questão do neoliberalismo, começar a ascender no final da década de 70, e aí isso também facilita a abertura comercial, porque muitos países eles começam a ficar meio que dependentes, né, daquele corolário que o Curso de Washington trouxe. E também porque muitos desses países eles passam a ser grandes exportadores agrícolas, eles passam a ter também o interesse em liberalizar esses temas quando se pensa a sua atuação no GATT, né, com o do Uruguai, por exemplo, que vai ser um exemplo dessa atuação mais voltada para a liberalização. Bom, chegando ao fim, né, aqui da minha revisão histórica breve aqui, eu coloquei aqui anos 90 até os dias de hoje, né, e algumas questões aqui, elas começam a pegar um nível de complexidade um pouco maior, porque começa-se o regime que eu falei, né, o regime para a segurança alimentar, ele se transforma em um complexo de regimes. E por que complexo de regimes, né? Bom, aqui entram outras organizações naquele grande regime que era basicamente pensado pelo sistema ONU, e junto com essas outras organizações também entram outras formas de enxergar o conflito, né? Bom, e aqui a OMC, como eu falei, ela pensa na liberalização comercial como uma grande solução para a questão. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que a OMC pensa? Né? O que é que a axioma da OMC? Ela pensa que quando se aumenta o fluxo comercial de produtos agrícolas, é quando um país em excedente ele consegue pegar sua produção e mandar para um país que está em falta, a sua segurança alimentar estaria melhor solucionada, né? Teria mais as chances de ter o alimento em sua mesa. E como é que e para isso eles pensavam no lançamento do acordo agrícola, né? Que foi em 94, se não me engano, e a MCPK de 95. E também trouxe, né? E nesse mesmo período também houve a influência do setor privado, né? As grandes corporações alimentícias, a financiarização, com a questão das commodities, quando começavam a especular em cima das commodities. Então trouxe vários problemas nesse período que tornaram um pouco mais complexa essa questão. A preocupação com o acesso ao alimento também foi uma nova visão sobre a segurança alimentar, que é um conceito da Amartya Sen. Ele vai pensar além da questão do suprimento. Então, nesse momento aqui, o que as instituições começam a pensar é que o alimento ele não basta ter um estoque de alimento, o alimento não basta estar dentro do país para que a população tenha acesso a ele. Então, é como se fosse uma complexificação do tema. Né? Então, e também aqui, uma outra forma de ver o problema também se acendeu, que é o que chamam de right to food, né, que seria o direito ao alimento. E aí entram outras organizações do sistema ONU também, que vão pensar o alimento como um direito humano. Então, isso também traz uma complexidade maior para o debate, que a OMC meio que fica um pouco... O que a OMC traz aqui seria meio que um retorno ao suprimento anterior, né? Essa questão de soberania eu volto depois, se tiver tempo, porque eu vi que está passando aqui. Bom, eu vou entrar na metodologia. E aí eu termino aqui também. A metodologia que eu vou usar na minha dissertação vai ser uma revisão sistemática de literatura. E aí eu coloquei aqui um conceito sobre o que seria ela, dentro desses autores que é a base é um livro desses autores que eu estou usando para entender a metodologia. E basicamente a revisão sistemática, eu não vou ler aqui para não tomar tempo, mas é uma forma de. A revisão sistemática é um tipo de revisão bibliográfica que ela visa sintetizar o que está sendo produzido dentro daquela área de pesquisa, né? E aí o esforço da revisão sistemática, além de você visualizar, né, ter uma espécie de estado da arte, digamos assim, daquele conteúdo, é o autor tentar sistematizar o conhecimento de forma que fique claro para o leitor como é que aquele conhecimento está sendo trabalhado dentro daquele campo específico. E para isso, né, no meu caso, eu estou querendo entender como é que o acordo agrícola impacta na questão da segurança alimentar. E além disso, eu quero ver como é que a literatura das relações internacionais ela entende esse impacto. Então, eu estou querendo, na verdade, trazer um estado da arte sobre isso, sobre como a literatura das relações internacionais ela impacta
nessa análise sobre acordo agrícola e segurança alimentar. Bom, e aí eu trouxe algumas questões de dúvida, da metodologia que eu estou usando mesmo, e aí eu estou fazendo uma busca em periódicos, e eu coloquei aqui que eu estou utilizando primeiramente, né, a gente ainda está pensando em mudar esses termos ainda, a gente está pesquisando os termos Food Security e WTO Agreement on Agriculture. Algumas variações a gente está vendo ainda, né? Às vezes a gente coloca só WTO porque o número de trabalhos que aparecem nas bases de dados, eles não estão em número suficiente ainda. Então a gente está trabalhando nisso. Como é que a gente consegue dados mais abundantes, digamos assim, né? E as bases que a gente definiu até o momento. A gente selecionou até agora a Scopus, o Science Direct, a SAGE, a JSTOR e a Wiley. Com certeza a gente vai ter que aumentar bem muito essas bases, porque os volumes de trabalho que a gente tem encontrado não estão muito altos. E o tipo de texto que a gente está buscando, né, nesse primeiro momento, seriam análises empíricas e históricas. Estudos de casos muito específicos a gente está tentando cortar, porque talvez não seja tão bom para responder a pergunta, né? E discussões muito teóricas também a gente está cortando desse primeiro momento também. E algumas limitações que eu encontrei até o momento nessa metodologia, né? A gente está tentando definir um marco temporal também para esses textos. A gente pensou, primeiramente, em fazer um recorte a partir de 2003, né? Porque teve o fim da cláusula de paz, do acordo agrícola. Em muitos países, eles começam a adotar algumas questões do acordo a partir desses anos, né? E também se começa a, também, dentro da OMC, por exemplo, a se questionar alguns princípios de acordo a partir desse ano de 2003 também. E outra limitação é como investigar e sistematizar uma chamada literatura símbolo, que seriam trabalhos que não estão publicados em periódicos, né? A questão de trabalhos publicados em anais de eventos, por exemplo, capítulos de livros, que não são fáceis, você não é tão fácil de encontrar como dentro da plataforma como a Scopus, por exemplo. Bom, e aí uma outra questão que ainda está em processo de formação também é os critérios de inclusão e classificação dos textos, né? Que a gente já está vendo como é que vai ser feito. E por fim, para terminar a apresentação, a pretensão do meu trabalho, né, até o momento, é justamente apresentar um estado da arte para o tema e indicar possíveis caminhos para uma engenharia de pesquisa que a gente vê que, pelo menos quando eu faço pesquisas aqui no CEOS, eu dificilmente encontro alguma coisa produzida por brasileiros, né? A gente pegar assim, o link de segurança alimentar e o OMC, eu vejo que aqui no Brasil eu não tenho encontrado com muita facilidade. Bom, é isso. Agradeço a atenção e desculpa o caos que ficou, porque eu tentei colocar muita coisa, mas não sei se ficou claro para quem assistiu. Obrigado, Igor. Enfim, acho que deu para ter um panorama geral e a ideia também com essas apresentações é que o aluno já possa aos poucos se preparar para a fase de qualificação da dissertação, né? Assim, tem sido interessante a resposta dos alunos tem apresentado, que tem funcionado como uma pré-qualificação, né? Então é interessante, enfim, você ter trazido isso. Com certeza agora o professor Tiago vai ter muito a contribuir, dada toda, enfim, o conhecimento dele sobre o tema de segurança alimentar. Então, dito isso, passo ao professor Tiago Lima. Mais uma vez agradeço aí por ter aceito o convite do PPG-CPRI. Tiago, pode ficar à vontade. Não sei se o Tiago está com problema de conexão. Tiago, você consegue escutar a gente? Acho que o microfone está fechado. Vocês não estão me ouvindo, né? Agora eu ouvi. Ouvimos e parou, né? Ouviu aí? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Tiago. Eu ouvi agora. A gente ouve, daí
corta de novo. Tá com problema. O Matheus tem razão. Deixa eu ver aqui. Só para o Igor ficar mais calmo que acontece essas coisas. E agora? Agora melhorou, Thiago. Tá, eu vou. Não tá cortando. Será que eu tenho que entrar de novo? Vou tentar entrar novamente. Tá, joia. Então tenta entrar novamente, enquanto isso a gente espera aqui um minuto. Breve, assim, acerca da... Acho que sim, eu não quero entrar em questões, em detalhes no que o Thiago vai falar, mas acho que só da definição do problema, né, e da questão, né, é que a gente percebeu, né, estudos preliminares, né, uma análise assim, preliminar, é que há, na verdade, de certa forma, algumas contraposições, né? A OMC defendendo no seu site, em alguns documentos da própria organização, mas muito em textos, entre aspas, assim, contratados de especialistas que vão o logo da OMC, que são publicados no site da OMC, essa vinculação entre a liberalização do comércio e a garantia da segurança alimentar, né? Apesar da segurança alimentar em si não ser uma questão que a OMC chama de trade-related, né, issue, né? Não é uma questão direta do comércio, como é a propriedade intelectual, como são os serviços, né, como é o investimento estrangeiro, etc. Mas existe uma preocupação por detrás, né? Então, a OMC ela acaba afirmando essa relação entre liberalização quase que igual à segurança alimentar. Enquanto isso, outras organizações internacionais, instituições, né, relevantes, né, como a FAO, né, e não só organizações internacionais, mas também, né, think tanks, organizações não governamentais, etc., vem o problema com uma forma um pouco mais complexa, né? Então, a ideia do trabalho que a gente, o Igor, é testar, entre aspas, através de uma revisão sistemática da literatura, o que a literatura diz dessa assertiva colocada pela OMC, né? Se de fato isso que é afirmado categoricamente pela OMC, se isso tem respaldo na literatura, né? Então, eu queria só essa questão para delimitar assim, um pouco. O Igor já deixou isso muito claro, né? Mas só para... Acho que essa é a grande questão, né? E aí, obviamente, surge uma série de complicadores, né? Que a gente vai tentar controlar aí na análise, né? Que o Igor também já trouxe, né? Não só de ordem metodológica, mas também de ordem histórica e teórica, né? Que acabam afetando também a gente vai analisar esses aspectos, né? Bom, o Thiago entrou aí. Bom, acho que o Thiago conseguiu entrar. Eu tava só, Thiago, enquanto você estava fora, pedi para o Henrique, como orientador, fazer alguns comentários sobre a pesquisa. Ele estava fazendo alguns apontamentos aí de ajustes, né? Mas, enfim, fica aí agora aberto para você comentar, resolvidos os problemas técnicos. Fique à vontade. Tá, dá um minutinho só, pessoal, que eu vou tentar logar aqui no celular também, para ver se fica melhor, que eu voltei pelo computador de novo. Aí eu vou deixar no 3G ligado aqui. 4G, né? Oi? Não.
Estão me ouvindo aí? Ouvimos sim. Tá, beleza. Então eu vou seguir aqui pelo celular, que eu acho que pode ser mais confiável, tá? Sim, sim, tranquilo. Bom, em primeiro lugar, gente, muito obrigado aí ao PPG CPRI pelo convite. E ao Igor, né, Igor? Nos reencontramos agora. A gente trabalhou junto no TCC, né? E é bom ver que você continua levando o tema adiante. Aprendendo aqui. Aí, agora vocês estão conseguindo ver meu vídeo? Apareceu eu? Agora sim, né? Tá. Então, bom, agradecendo mais uma vez ao programa e ao Igor pela oportunidade de ter contato de novo com seus estudos, né? Pela apresentação do Igor, pensando em termos de dissertação, eu acho que não resta dúvida que é alguém que entende do que ele está falando, né? Tem um bom mapeamento aí da trajetória histórica da OMC, tem um bom mapeamento da trajetória do debate de segurança alimentar e nutricional no pós-Segunda Guerra Mundial e está tentando entender já como que funcionam as relações entre a OMC e a questão da segurança alimentar e nutricional, já que a OMC é possivelmente a, bom, era, né, uma das ou é, não sei, vamos ver, uma das principais organizações internacionais a partir dos anos 90. Então, o tema certamente é muito relevante. O que eu vou tentar fazer aqui é comentar um pouquinho sobre o tema, alguns aspectos sobre o tema, e a outra parte do meu comentário sobre a metodologia. Eu tinha pensado, as coisas que eu ia oferecer como crítica já foram abordados pelo Igor como própria limitação do método que ele escolheu. Né? O que eu vou falar nessa parte metodológica não vai ser nem tanto uma novidade, mas mais um esforço de a gente pensar junto essa questão, tá certo? Bom, começar sobre o tema, Igor, eu acho que o apanhado histórico que você fez está de acordo com o que eu tenho estudado também. Mas eu acho que, do ponto de vista de uma reflexão crítica, o que eu estou percebendo, conforme eu continuo estudando o tema, é que é útil para a nossa reflexão pensar em algumas raízes mais profundas da falta de segurança alimentar e nutricional que existe no mundo hoje, né? E buscar essas raízes pouco além do cenário pós-guerra, sabe? Eu estou começando a entender que o pós-guerra é uma narrativa que foi montada e faz sentido, né? Tem densidade acadêmica, mas talvez seja uma narrativa muito marcada pelo mainstream das relações internacionais. E não tem problema ser do mainstream, desde que o mainstream satisfaça as nossas curiosidades e dê as explicações que a gente precise. No âmbito do Departamento de Relações Internacionais, uma discussão que eu tive muitas vezes, principalmente com o Henrique, com o Daniel, é sobre o marco fundamental da disciplina de Teoria de Relações Internacionais. Normalmente a gente é ensinado que a teoria e a disciplina de relações internacionais começam lá depois da Primeira Guerra Mundial, né? E antes disso não havia teoria de relações internacionais. Mas nessas discussões do departamento a gente refletiu mais criticamente que, claro que já existia a teoria de relações internacionais. Só que era uma teoria de corte marxista ou socialista e por isso ela foi excluída do debate, né?
Eu acho que a gente está correndo um risco similar aqui quando a gente apresenta a história da maneira como ela é comumente apresentada, que você apresentou ela muito bem. Mas eu acho que ela não é suficiente. Então eu tenho refletido cada vez mais que para entender o impacto do sistema comercial internacional sobre as possibilidades de alimentação dos países no século XXI, a gente vai precisar voltar aos sistemas coloniais. Porque a ideia de que existe uma ruptura, que o mundo começa de novo depois da Segunda Guerra Mundial, e aí ele vai sendo reconstruído, isso tem me convencido cada vez menos no campo dos estudos da fome. Quando a gente entende as consequências e as imposições dos sistemas coloniais sobre os países, sobre os povos do sul global, para mim tem ficado cada vez mais claro que os padrões impostos pela força militar e pela cooptação das elites locais são diretamente responsáveis pelas possibilidades de alimentação destes povos. Né? Então, e são coisas similares. Quando a gente trabalhava a teoria de Relações Internacionais 2 no curso de graduação, normalmente é pós-colonialismo, eu trato de um texto do Krishna que ele dizia que os britânicos, quando eles chegaram na Índia, eles convenceram os indianos de que uma erva que eles comiam era mato. E aí os indianos pararam de comer essa erva, que virou mato, e aí desencadeou-se uma epidemia de cegueira na Índia, porque aquela erva que fornecia vitamina A para os indianos. E como ela foi rebaixada ao status de mato, eles pararam de comer e aí teve um caso similar. E nessas semanas eu topei com algo similar no Brasil que eu não conhecia, que está escrito pelo Euclides da Cunha, que como resultado da colonização, os portugueses instauram, principalmente aqui no Nordeste, a ideia de que comer verdura é comer mato. E aí, por isso, os povos do Nordeste, incluindo nós que já estamos aqui há bastante tempo, né, nos deparamos com isso. Uma população que não come muitas verduras e legumes porque culturalmente isso não é valorizado. Né? Então, estou dando exemplo no campo da cultura alimentar, que é imposta pela força, mas também a gente tem outros exemplos, que aí a gente já estudou no ensino médio, né? Comércio triangular e a imposição de determinados tipos de exportação de commodities, ao mesmo tempo em que as populações locais passavam fomes terríveis. No Brasil, a gente tem os casos de campos de concentração da fome no Ceará, em 1917 e 1935. O governo criou campos de concentração para impedir que os flagelados da seca do interior chegassem à Fortaleza. E as pessoas ficavam tanto tempo nesses campos de concentração que elas chegavam a se apaixonar e se casar dentro do campo de concentração. Né? Então, eu sei que o Igor já sabe disso, eu estou fazendo uma fala mais ampla para o pessoal que está ouvindo a gente dentro do espírito daquilo que o Marcos falou. Mas eu acho que também isso é importante para você pensar, Igor, o tanto que talvez você tenha que voltar para chegar na OMC, para refletir criticamente sobre o que é a OMC enquanto uma instituição que determina não só a cultura alimentar, mas as possibilidades concretas da segurança alimentar. Tá? Então, estava falando dos campos de concentração da fome do Ceará antes da Segunda Guerra Mundial. E na Índia, após a Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, quando teve a gripe espanhola, os britânicos exportavam os cereais produzidos pelos indianos para suportar o esforço de guerra no cenário europeu, causando morte por inanição na própria Índia. Né? Quer dizer, o país está exportando, aquele povo está exportando os alimentos que eles produzem
ao mesmo tempo em que eles passam fome. Tá? Quando a gente vai para o século XX, quando o Amartya Sen faz a tese dele, que ele ganha o prêmio Nobel estuda a fome de Bengala, ele chega na conclusão que você corretamente nos reportou. Não basta ter alimento no seu país. Muitas vezes o país produz alimento e ele simplesmente, as populações locais simplesmente não têm como acessar esses alimentos. Não é verdade? O Amartya Sen ganhou o prêmio Nobel de Economia, mas isso o Josué de Castro já tinha explicado em 1946. Talvez não tenha ganhado, não sei se já tinha prêmio Nobel naquela época, né? Acho que já, mas talvez por ser um ator cuja língua primária fosse o português, né? Mas ele já explicava isso no Geografia e no Geopolítica da Fome. Então, portanto, eu estou trazendo para a nossa reflexão elementos que estão presentes anteriormente à criação da OMC, para nós pensarmos qual efetivamente é o papel da OMC. Né? Será que ela não está querendo dar uma roupagem institucional e legítima por ser multilateral para uma prática que continua a ser uma prática de submissão dos povos? Né? Vamos chamar o realismo aqui. As organizações internacionais são um reflexo dos seus membros mais poderosos, né? O Kissinger dizia que os Estados Unidos queriam construir as relações internacionais à sua imagem. Será que o Kissinger está certo nesse campo? Ou seja, as relações internacionais são aquilo que os americanos precisam que elas sejam? Um grande mercado para as commodities que eles não conseguem absorver? Né? E a gente pode fazer essa mesma reflexão utilizando o referencial teórico do sistema mundo e outros referenciais teóricos. Né? Então, eu acho que essa história que você contou, e você demonstra um domínio sobre essa história, eu acho que se você ganhar mais distância histórica, isso pode ajudar você a ter uma reflexão sua própria mais complexa sobre o tema. Não quero te colocar peso demais, porque a dissertação não é um momento de produzir uma tese, de chegar com originalidade. Embora muitas vezes nós incentivemos os nossos orientandos a trabalhar com hipótese, e não com teste de hipótese, mas a inventar uma hipótese. Mas a função básica e suficiente de uma dissertação é dissertar sobre o que está escrito sobre o tema. E adquirir, e aí sim colocar a sua reflexão própria em cima disso, tá? Então, do ponto de vista desse recorte histórico e dessa trajetória que você narrou, eu acho que essa é a contribuição que eu gostaria de falar para você aqui, com o pessoal que está assistindo a gente. E tem um livro que tem sido muito importante para minha reflexão, que é do pessoal da Sociologia Rural do Rio Grande do Sul. Eu não sei se você chegou a ter contato com ele, Igor, no nosso último grupo de estudo no FOMERI, que é o Ordens Alimentares, do Paulo Niederli e do Wise Jr., do Rio Grande do Sul. Chama Ordens Alimentares. O pessoal com certeza tem esse livro em PDF, o Rafael tem, eu acho. E esse livro ele é importante porque feito a partir de uma reflexão do Sul global, ele questiona a perspectiva dos regimes alimentares internacionais do McMichael para dizer que a história da alimentação e da fome ela não pode ser tão homogeneizada assim, porque várias coisas diferentes e paradoxais acontecem no mesmo tempo histórico. Então, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Austrália, depois da Segunda Guerra Mundial, precisam exportar, e depois a União Europeia, a Comunidade Europeia, né, precisa exportar, e depois o Brasil e os outros novos países agroexportadores precisam exportar,
porque adotaram um modelo de revolução verde que os impulsiona a um excesso de produção. E se eles não exportarem para o mercado internacional, isso vai inundar o mercado interno, levando o preço desses produtos a zero e prejudicar todo o complexo agroindustrial por conta disso. Enquanto isso acontece, vai ganhando corpo e projeção internacional, vai ganhando densidade institucional no GATT e depois na OMC, ao mesmo tempo em que isso acontece, diversas outras práticas agroalimentares coexistem no mundo. Desde os extrativistas da Amazônia, que consomem o açaí salgado e com peixe, né? Diferente do sorvete que a gente toma hoje de açaí, até diversas outras práticas localizadas que existem ao redor do mundo e que existem até hoje. Né? Então, eu acho que se abrir um pouco para essa reflexão, para essa narrativa menos coerente, mais cheia de ponta solta, isso gera um texto mais difícil de ser escrito, porque ele perde a linearidade de que primeiro surge o conceito de segurança alimentar, depois surge o conceito de soberania alimentar, e aí eles chegam no século XX como do 19, do 20 para o 21 como uma disputa entre dois modelos, né? É mais fácil escrever esse texto nesse sentido histórico para, nessa trajetória histórica, localizar o OMC e o efeito que ela tem. Mas é mais difícil e talvez seja mais rico fazer o exercício de pensar essas coisas todas ao mesmo tempo. Tá? Então, segura esse abacaxi aí e te vira. Tá certo? Você e teu orientador aí da maneira que vocês acharem que pode ser mais útil e factível dentro do cronograma que vocês tiverem. Tá? Agora, sobre a questão da metodologia, eu entendo que a revisão sistemática da literatura ela tem uma validade, ela é reconhecida porque ela gera uma certa impessoalidade, né? Porque você dá um comando e aí você captura aquilo que foi escrito e esses estudos, essas meta-análises, elas são importantes, etc. e tal. Tá? Mas vocês também alertaram para os limites desse tipo de método. Né? E aí eu quero reforçar os limites desse método. Né? Primeiro, como capturar os escritos que são importantes e que não estão nas grandes bases de dados. Né? Não foram publicados em periódicos. Né? E a gente sabe que tem relatórios da Grain, que é um centro de estudos da área agroalimentar, que tem impacto mundial e não vai para periódico. Né? Tem relatório da FIAM que tem impacto sobre políticas públicas e não vai para periódico. Certo? Estudos de muitos centros de estudos, relatórios de organizações internacionais que não vão para periódico e também têm impacto em políticas públicas. Né? Isso por um lado. E por outro lado, nós vivemos numa era de produtivismo, que os sistemas acadêmicos impulsionam os pesquisadores e pesquisadoras a escreverem coisas boas, mas também a escreverem qualquer coisa para ser publicado. A tal da salame science, por um lado, né? E por outro lado, a ideia de que qualquer adição mínima a um conhecimento previamente produzido gera um artigo novo que é publicado. Tal. Então, talvez ao lado dessa revisão sistemática da literatura, vocês poderiam pensar numa revisão qualitativa da literatura, selecionando alguns 3 periódicos representativos de uma veia, seja essa veia do livre mercado, 3 periódicos de uma outra veia intervencionista, os periódicos de uma veia pós-colonialista, e aí vocês vão ter que decidir quais veias seriam interessantes
é, refletir sobre, sabe? Para você fazer aí análise de conteúdo. Acho que você caiu, Thiago. Você consegue ouvir a gente? Talvez enquanto o Thiago tenta se reconectar, lembro se alguém quiser deixar alguma pergunta no chat, ou já ir pensando em perguntas. Nesse meio tempo, não sei se Igor quer fazer algum comentário, Igor. Thiago, você ouve a gente? Não? Você quer fazer algum comentário até aqui, Igor, de frente ao que o professor Thiago te sugeriu? Enfim, pode ficar à vontade se quiser responder alguns dos pontos que ele trouxe para o seu trabalho. Então, eu acho que foram contribuições muito positivas, assim. Quem tem mais contato assim, comigo próximo, o Henrique, até conversei muito com o Henrique sobre isso também, essa questão do pós-colonialismo, da colonialismo, é uma necessidade que eu venho sentindo também. Eu tenho muita vontade de fazer o doutorado nesse tema aqui, trazendo essa discussão, né, do decolonialismo, especificamente como uma forma de resistência das populações que se negam a adentrar esse sistema liberal da OMC, das sanções alimentares via comércio. Mas a gente sabe também que encontra uma resistência na própria academia também, né? Muitos programas mais tradicionais de pós-graduação que não aceitam essas teorias pós-positivistas, digamos assim, né? E é um empecilho que eu tenho encontrado também quando eu penso na pesquisa dentro de um sistema mais ligado ao positivismo, né? Mas aí eu teria algumas perguntas para fazer para o Thiago, mas tem que esperar ele voltar agora. E aí, estão me ouvindo? Você ouve a gente, Thiago? Agora ouvimos. Moça. Hoje está difícil. Eita, mas a internet não está ajudando muito. Mas enfim, você quer complementar? Só para concluir aqui, estava falando sobre essa opção metodológica, né? Que vocês fizeram, fazer uma revisão sistemática da literatura. Já tinha falado das coisas que não estão indexadas, como vocês apontam, né? Quero pontuar também qual a importância dos livros para fazer essa revisão sistemática da literatura, tá? Que às vezes a gente fica muito preso à ideia de artigo científico, né? O periódico, mas eu acho uma pena menosprezar o papel dos livros, que são obras mais completas e que às vezes marcam mais as políticas públicas, né, pelo impacto que tem. E para concluir, uma coisa ou duas, que é o seguinte: você limita o seu método a duas coisas. Vou ver aqui para não esquecer. Primeiro, você fala que você quer analisar a literatura de relações internacionais. Eu acho muito difícil fazer esse corte. O que é de relações internacionais e o que não é de relações internacionais, entendeu? Você mesmo disse que não achou a publicação de brasileiros nessas áreas, provavelmente porque você está pesquisando em inglês e nas bases de dados mainstream, mas os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras foram fundamentais para o surgimento da noção de soberania alimentar.
O Brasil, quando tinha uma política externa, especificamente quando tinha diplomacia no combate à fome, produziu ideias sobre isso que foram muito importantes para o mundo inteiro. Só que essas ideias, elas muitas vezes estão em periódicos de sociologia rural, de economia agrária, de geografia agrária, entendeu? Estão em escritos na área da administração, da área da nutrição, da saúde pública, que normalmente não seriam as áreas de atenção prioritária de um estudante de relações internacionais. Então, eu acho que se você quer entender o papel da OMC na segurança alimentar e nutricional, se limitar dessa maneira, não sei até que ponto vai te dar uma resposta sobre o objeto, né? A não ser que o seu objeto de estudo seja a área de relações internacionais. Né? Aí, talvez você pudesse simplesmente analisar os periódicos da Associação Internacional, Associação de Estudos Internacionais, que é o que representa formalmente a área global, né? E os periódicos da ISA dizem sobre isso. Né? É uma saída para a área e menos para o objeto. Tá? E, por fim, o que me preocupa numa estratégia dessa é se ela é uma estratégia adequada para o mestrado. Porque eu imagino que você deva até no terceiro período do mestrado, não é isso? Isso significa que, na prática, você tem maio, você tem mais 6 meses de leitura. Tá? Aí é aquilo que eu sempre falo. Calcula a sua taxa de leitura. Quantos artigos você consegue ler por hora? Vê quantas semanas você tem para trabalhar e ver se esse método vai ser suficiente dentro da sua capacidade de leitura de artigos que você tem. A não ser que você utilize algum software que vai fazer número de palavras ou outro tipo de coisa para fazer essa meta-análise. Você vai analisar, baixar um montão de periódico e fazer análise de abstract. Né? Isso tem a sua validade, tem as suas limitações, tem a sua validade, você pode ponderar isso depois. Certo? Então, esses foram os comentários que eu preparei a partir do resumo que você me mandou e da sua fala. Eu acho que Acho que ele travou na hora certa de novo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tá. Não, porque eu pensei que era a minha conexão aqui dessa vez, mas não é, né? Pelo jeito é a conexão do Thiago. o seu trabalho está bem encaminhado. Provavelmente vai ser uma. As condições de conexão hoje estão desafiadoras. Thiago, acho que cortou mais uma vez, a gente não está te ouvindo. Igor, quer fazer algum comentário adicional? Então, o que eu teria para falar seria algumas perguntas para o Thiago. Tá. Vamos esperar então se ele consegue se reconectar aí. Porque a gente não consegue escutá-lo. Bom, nesse meio tempo acho que a gente poderia também. Oi, Thiago. Você consegue ouvir a gente? Estão me ouvindo aí? Agora sim. Tenta desligar
o vídeo, vê se fica melhor, Thiago. Tentar só o áudio. Thiago, ouve a gente? Não, acho que ele vai tentar reconectar. Tá. Enquanto o professor Thiago tenta reconectar, trago aqui para o público, se tiver perguntas, comentários, curiosidades sobre o tema do Igor, podem colocar no chat ou se quiser abrir o microfone, especialmente aí os alunos que vão aproveitar como disciplina de tópicos especiais, fiquem à vontade também para participar e, enfim. Só peço que seja um de cada vez, porque senão fica meio confuso quando todo mundo tenta falar ao mesmo tempo. Tô de volta? Acho que sim, né? Tá difícil. Pronto, mudei pro celular de novo. Tiago, você queria trazer mais alguma coisa ou concluiu? O Igor estava falando aqui enquanto você tinha saído que ele tinha algumas perguntas para fazer para você, que ele queria ouvir um pouco. Pode fazer as perguntas. Eu não parei de ouvir em nenhum minuto. É mesmo? Então, vamos lá. Igor, fica à Nem a vontade, imagem, então. não cortou nada. Então, professor, primeiramente, obrigado, né, pelos apontamentos que eu achei extremamente úteis e importantes também. Eu vou ver como é que a gente consegue colocar na dissertação. Essa questão da colonialidade que o senhor falou, da história mais anterior, é uma necessidade que eu venho sentindo mais ou menos, não com a dissertação, mas eu fico pensando no longo prazo, e é uma questão que eu tenho muita vontade de levar para o doutorado, né? Não sei se você escutou quando a internet caiu, eu falei aqui pro pessoal, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com esses temas no doutorado. E não mais usar o conceito da segurança alimentar, mas o conceito da soberania alimentar. E aí eu fico vendo a viabilidade disso, né? Porque muitos programas que a gente encontra por aqui, no Brasil, pelo menos, eles têm muita resistência em utilizar essas bases de teorias positivistas, né? E essa visão um pouco mais, digamos que não mainstream, né? E eu fico pensando em termos de, por exemplo, financiamento de pesquisa, né? Nesses programas mais tradicionais. E no Brasil a gente sabe que não dá para contar com muita segurança mais, né? Enfim, mas assim, é uma questão que eu quero levar para frente, independente de usar um doutorado ou não. Mas assim, para a dissertação, eu fico pensando em questão assim, de tempo, sabe? Por mais que seja uma questão que eu acho extremamente essencial, eu fico em dúvida como é que eu colocaria isso dentro de uma análise que se pretende analisar algumas questões muito específicas do acordo agrícola, sabe? Essa revisão qualitativa que o senhor propôs, eu gostei muito da ideia. Eu vou até conversar com o Henrique e ver se ele acha relevante, coisa assim. Porque essa questão também que você falou das áreas, né, o que é RI, é uma delimitação que eu esqueci até de colocar na apresentação, mas nas próprias bases de dados, quando a gente coloca lá, né, esses termos de busca, eles também trazem textos de outras áreas. Eu fico pensando, será que eu devo recortar só o que é RI? Que lá tem a seção política e RI, aí tem economia, geografia, sabe, sociologia. Aí também é uma questão que eu também teria que pensar, né, e conversar com o orientador também sobre essas questões. Esses relatórios também, eu até pedi para o senhor propor esses relatórios, essas bases que eu posso contar relatórios importantes da área, e também perguntar sobre bases não, digamos assim, não mainstream, né? Porque eu também tive essa percepção quando eu estava pesquisando alguns textos sobre a área, e encontrar textos que falem sobre
regime liberal, OMC, é fácil, sabe? Fora do Brasil, pelo menos, textos em inglês é uma coisa fácil de encontrar. Mas, assim, eu tenho essa curiosidade maior de analisar questões que vão além do que o comércio dita, sabe? E eu não sei também como é que eu colocaria dentro da dissertação, pela questão da limitação do tempo, né? Só tenho basicamente pouco mais de 6 meses para terminar a dissertação. E aí eu não sei se daria para colocar na dissertação ainda, mas eu fico pensando para o doutorado, então eu não sei, eu estou bem em dúvida quanto a isso, mas se eu puder também propor de alguma forma como colocar isso dentro de uma análise que se volte muito à discussão. Na verdade, eu vou acabar caindo uma crítica, né, ao pesquisando, porque, às vezes, depois perceber, eu também não sou muito adepto da visão dela, eu gosto de ficar a investigar. Eu acho que seria isso mesmo. Ah, e também, se o senhor conhece algum centro de estudo fora do Brasil também que tenha essa visão um pouco mais não mainstream, voltada para essas questões coloniais que o senhor falou. E aí, para eu ver se eu também consigo achar base de dados sobre isso e também até a oportunidade desse meu doutorado também, pesquisar como é que seria nesses locais. Mas eu acho que é isso que eu tenho para falar. Tiago, você quer comentar um pouco dos pedidos Comento, de apoio do Igor, de sugerências? comento. É, é, bom, sobre os periódicos, não sei, sabe? Porque eu não sei, talvez esse método de revisão sistemática da literatura, ele faça mais sentido em áreas é, da saúde ou que utilizem métodos controlados, laboratoriais, porque aí você consegue ter uma ideia, porque aí a quantidade acaba sendo importante, né, para entender a robustez de algumas conclusões. Mas na área de relações internacionais, que é uma área que quando a gente quer pensar nela aplicada, ela tem que ser vinculada às políticas públicas, eu não sei se qual é a relevância disso frente aos seus limites, não é? Porque pode ter um monte de publicação que não vai ter impacto nas políticas públicas ou não vai ser considerada representativa de atores políticos e sociais importantes para, para o tema. Então, eu acho, Igor, que você precisa ter mais clareza para você qual que é o objetivo da sua dissertação. Se é mapear a área de relações internacionais e pensar como o RI aborda a questão da relação entre a OMC e a segurança alimentar, né? E aí cortar pelas associações talvez seja uma ideia interessante. Você pega a International Studies Association, a ISA por um lado, e aí você pega alguma organização representativa mais crítica, internacional. No Brasil, você tem a ABRE, e aí você pode ver o periódico da ABRE, que é a Carta Internacional, e alguma outra associação representativa, né? De uma outra visão. Sei lá, Sociedade Brasileira de Economia Política, talvez. Né? Não sei. Então, eu acho que você precisa entender um pouquinho, ter mais claro para você qual que é o seu objetivo. Se é entender a área de RI ou se é entender o tema, que é OMC e, ele, e de conjunto, né? E relações internacionais. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que você precisa ter mais claro.
Aí você falou do seu doutorado, né? Porque das áreas de RI e tal, putz, também está cada vez mais claro que RI não dá resposta para as questões agroalimentares, tá? E eu digo isso com a maior tranquilidade de uma área que se diz ter nascido para ser interdisciplinar. Então, você não precisa estar num programa de relações internacionais para estudar um fenômeno internacional. Em outros países, isso nem faz tanto sentido, né? Mas aí você precisa ter mais clareza do qual que é o seu objetivo, entendeu? Porque estudar a área de relações internacionais é algo importante, né? Conhecer o que a área produz é algo importante, academicamente, cientificamente, para a área. E conhecer as conexões entre a OMC e a segurança alimentar internacional, aí é um outro tema. E talvez as melhores respostas não estejam em relações internacionais, como a minha experiência pessoal tem me dito que elas não estão. O pessoal da geografia agrária está muito na nossa frente nessa discussão. Mas eles estão muito, muito mesmo na nossa frente. Né? O pessoal da sociologia rural também, né? Então, sem contar nas áreas interdisciplinares. Então, você perguntou de alguns lugares que estudam isso. Sussex, na Inglaterra, estuda numa perspectiva interdisciplinar, com um pé forte nas RI. No Canadá, tem a Universidade de Ottawa, onde está a Jennifer Clapp, que fica na cidade de Bastille, onde ela estuda lá. Inclusive, ela é esposa do Eric Reinert. Então, você já faz uma boa dupla aí com a área de economia política internacional. Né? Na UNAM, do México, tem gente que pensa isso, uma perspectiva um pouco mais interdisciplinar. Na JNU da Índia, tem gente que pensa isso muito fortemente. Né? E no Brasil, nos programas de doutorado, que eu sei que trabalham com o tema, não com a área, eu acho que na UNB você tem um Centro de Estudos Latino-Americanos, se eu não me engano, que é onde está a Carolina Miliorance, e onde está também o Sérgio Sauer. Eles certamente têm esse foco. E no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde tem o CPDA. Lá tem o Renato Sérgio Maluf, o Sérgio Leite, com a vantagem que eles criaram um curso de graduação em Relações Internacionais que é vocacionado para as questões agroalimentares. Eu acho que possivelmente no Brasil ali vai ser um lugar muito interessante para fazer esse olhar, né, mais interdisciplinar. E na UFABC também você tem o doutorado de Economia Política Mundial, que é onde está o Pares Hieros e a Andrea Baca, o Olímpio Barbante, a Yamila Goldfarb. Lá também você vai conseguir estudar isso. Um outro lugar que você estudaria isso muito bem, mas que você não chamaria de RE, é no doutorado de Geografia da USP. Tá? Com certeza lá. Ou na Economia Agrária no Instituto de Economia da Unicamp também. Sociologia da Unicamp também. Né? E na UFPB você tem também o doutorado de Geografia da UFPB, que eu acho que o pessoal teria interesse de dialogar aí com esse tema que você está propondo. Tá? E para encerrar aqui, já que eu estou falando um bocado, desculpa aí, né? Mas é que quando o tema fala no coração é difícil desgrudar, né? Eu acho que se você um foco alternativo que você pode discutir com o Henrique para guiar suas leituras, talvez seja identificar os autores mais importantes no tema e aí selecionar esses autores talvez pela
métrica de citações que os trabalhos deles têm. Aí você pode, bom, esses são os trabalhos mais influentes, esses são os principais autores, né? E aí esses autores pensam dessa maneira. Talvez seja uma maneira de você abordar a questão. E aí não tem gente muito antiga, é tudo gente nova, né? Até onde eu sei, assim, que finca o pé em RI mesmo. É a Jennifer Klepp, o Matias Margulis, que, que faz essa reflexão, né? O Philip McMichael, a Harriet Friedman, tem aquele cara que escreve sempre com a marcha acento, eu esqueci o nome dele agora. E no Brasil é caminhar a partir do Renato Sérgio Maluf, e do próprio José Graziano da Silva, com o cuidado de que ele também é uma figura política, né? Pelo lado mais crítico, e pelo lado mais liberal, você tem o Marcos Yank, que agora está na Exalc, o Ricardo Abramovay e o José Eli da Veiga. Mas esses aí são um pouco mais críticos também, mas o mais pró-mercado mesmo é o Yank. Né? E aí esses são as pessoas que eu consigo relacionar mais nesse momento com o seu tema aí, OMC e segurança alimentar. Ótimo, muito bom. Obrigado aí, Thiago, pelas sugestões, com certeza vai ajudar muito o Igor. Por parte do público, há perguntas, comentários, dúvidas, tanto para o Igor como para o professor Thiago. O povo está muito tímido ultimamente nesses seminários aqui. Não faz pergunta difícil, né? Eles combinaram, né? Tem aluno aí, um monte de aluno que é bom de perguntar disso aí. Ó. Caio. O Henrique Menezes quer falar. Henrique, quer falar? Levantou a mão aí. Não, eu queria agradecer ao Thiago primeiro, os comentários. Vão ajudar bastante, claro, na condução aqui dos trabalhos, né? Muito do que que o Thiago trouxe foram questões que eu e o Igor a gente discutiu, né? Eu acho que a questão dos periódicos, né, da delimitação da área em relações internacionais, né, é sim uma questão que a gente tem que analisar com mais cautela, porque na verdade eu acho que o grande campo aí é a economia política internacional, né, que aí de certa forma acaba entrando na literatura mais próxima da economia também, das ciências sociais, né? Mas o que a gente quer evitar certamente são os estudos do direito. Isso aí é nada contra a área, não, mas é por conta do tipo de textos que encontraríamos, né? Obviamente que seriam análises legais sobre a aplicabilidade de normas, etc., que não é nada do que é interesse da pesquisa, né? E também, de alguma forma, artigos mais da área biológica, também, da biologia, né, da ecologia, né, que também escapam bastante assim do universo de análise. Né? E aí, com relação às limitações da metodologia, né, estamos bem a par disso, inclusive com críticas assim, substantivas, né? Inclusive, já participei de bancas que utilizavam essa metodologia, que tiveram problemas sérios, assim, justamente pelo fato da forma de selecionar os textos e excluir textos que são canônicos, eu diria, né? Mas aí a opção, ela vem justamente por algumas diversas razões que eu não vou entrar aqui, mas eu quero mencionar uma, na verdade, que eu acho que é importante.
que eu acho que isso, eu e o Igor depois a gente pode conversar um pouco melhor também nesse ponto, né, que a base, assim, acho que a fundamentação, na verdade não a fundamentação, mas assim, o fundamento, melhor dizendo, da escolha da metodologia deriva justamente do fato do Igor já ter feito uma análise qualitativa de uma literatura muito ampla e crítica, né? E quando a gente vê convergir, por exemplo, né, acho que aí um ponto, uma discussão sobre o impacto do liberalismo, da liberalização do mercado agrícola sobre a segurança alimentar, e, de outro lado, uma literatura que trata de uma forma crítica essa vinculação, que é o que o Igor fez, né, no TCC, na iniciação científica, em vários estudos que ele fez preliminares, né, já no mestrado, né, discussões sobre financiarização, uma série de questões críticas dessa vinculação entre comércio e segurança alimentar, foi justamente dessa aproximação entre esses dois universos que veio a ideia de fazer um estudo que fosse mais focado e dedicado, né, a essa aproximação entre comércio e segurança alimentar, olhando por dentro o que a literatura diz sobre isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Assim, a pergunta ela derivou justamente dessa problematização anterior, né? A pergunta e o método selecionado derivou justamente dessa problematização anterior. Se o Igor não tivesse lido os textos críticos na literatura, relatórios, etc., eu nunca nem iria sugerir essa metodologia, porque a gente poderia correr um risco gigantesco, por exemplo, de não tratar de nada que seja efetivamente relevante de fato para o trabalho, porque, né, um critério de seleção nos levou a selecionar artigos que são irrelevantes, né? Então, assim, mesmo conhecendo, sabendo dos problemas dessa metodologia, a gente tem adotado alguns cuidados, que não vão, de fato, de forma alguma, sanar os problemas, né, todos eles, mas a ideia é justamente que, inclusive, uma das partes do trabalho do Igor, né, nas primeiras partes, é justamente mostrar a evolução do debate, ou seja, uma leitura mais qualitativa e crítica do debate, para afunilar isso e mostrar, olha, tá, mas agora a gente quer pegar esse recorte aqui do universo, né, da literatura, etc., e da vinculação, né? E aí que é o ponto. O trabalho, né, não é nem sobre segurança alimentar, nem sobre comércio internacional. Ou seja, a ideia não é aprofundar nenhuma desses dois elementos, que é o que o Igor quer fazer no doutorado, que é discutir mais aprofundadamente a ideia da segurança alimentar. Mas nesse momento é justamente pegar a vinculação entre essas duas coisas e ver se o que a literatura diz sobre, né, o acordo agrícola, sendo ainda mais específico, né, e segurança alimentar. Basicamente, a ideia seria colocar à prova, né, a partir não de um estudo empírico, né, com dados, etc., mas a partir da revisão da literatura, aquilo que a OMS categoriza como a solução para a segurança alimentar, né? Mas, de fato, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que qualificar melhor não só na explicação do que é o trabalho, que é uma coisa meio de linguagem, etc., mas mesmo na definição de elementos do trabalho, a partir do que o Thiago aí mencionou, mas é bom. E claro que, né, qualificação você vai ter que ler de novo, né? Já sabe. Mas era isso, Marcos, que eu Entendi. queria Beleza. agradecer mais uma vez aí o comentário do Thiago. Já é. Muito bom essa troca. Outros comentários, perguntas? O Caio fez um comentário aqui que ele falou que não é especificamente do tema, mas de um termo que foi mencionado durante os comentários aí. Se existe uma diferença entre o termo descolonização e decolonização. Não sei se o Thiago quer comentar alguma coisa, se tem... Posso Não dar sou um estudioso do comentário rápido? A Aline e o Mojano vão dar um curso sobre isso. Fica a dica aí. Aí, ó. Muito bom. decolonial. Não, eu não sou estudioso do tema, mas até onde eu sei, o termo decolonial é para marcar uma posição latino-americana, estudos que não é a mesma posição pós-colonial, que é algo muito relacionado com os indianos, com o Oriente Médio, né? Então, eu acho que o decolonial é para demonstrar que a reflexão é a partir da América Latina. Aí criaram esse termo. Tá?
Agora, assim, para conversar um pouquinho com os comentários do Henrique, então, aí talvez vocês poderiam fechar o cerco em periódicos da economia mesmo, né? Porque se vocês forem para periódicos da sociologia, aí é capaz de eles se inclinarem muito sobre estudos de caso. E, e aí teria uma outra questão, né? Como tratar os diferentes casos dos diferentes países nesse universo todo. Mas talvez se inclinando sobre estudos de economia que tenham uma perspectiva mais geral sobre o acordo de agricultura, né, e a solução para a questão da segurança alimentar, se ela aumenta ou diminui, aí talvez você tenha um universo mais focado, menor, e que seja viável trabalhar leituras mais a fundo, né? Eu acho que valeria, talvez seja um caminho. Ótimo. Acho que foi uma troca muito produtiva. Não sei se o Igor quer comentar mais alguma coisa. A gente partindo para o final. Não, acho que para mim já foi falado tudo, assim. Mais uma vez agradecer as contribuições do professor Tiago. Já anotei tudo aqui, vou levar depois a conversar melhor com o Henrique. Mas acho que foi muito útil mesmo, assim, essa questão da metodologia acho que era um dos principais calcanhares, assim, mais frágeis que a gente estava encontrando para levar a pesquisa à frente, tá? Mas aí acho que foi muito útil mesmo. Vou até anotei várias coisas aqui. Aí o Henrique já está intimado para a reunião depois. Ótimo. Tiago, mais alguma coisa? A gente, só para concluir, algumas palavras finais. Só agradecer mesmo e me colocar à disposição aí sempre que precisarem, podem contar comigo. Joia. Bom, agradecer também ao Henrique, ao professor Ítalo que esteve aí, todos os alunos presentes, né, nesse mais um seminário virtual. Acho que foi muito produtivo, tanto para o aluno como também para a gente, que não necessariamente pesquisa o tema. Foram muitos aprendizados aqui nessa manhã. Então, mais uma vez, obrigado, Tiago, obrigado, Igor. Então, a gente dá por encerrado esse seminário. Lembrando que na quarta-feira nós temos mais um seminário da pós. Excepcionalmente, essa semana tivemos 2, né? Já estamos terminando um, teremos mais um, que será com a professora Liliana Froio sobre internacionalização municipal e pandemia. Então, fica o convite às 2 da tarde. O link está no próprio site do programa. Vocês olharem nas notícias, tem uma parte lá, agenda, enfim, dos seminários, e aí tem lá o link para que vocês possam acessar na próxima quarta-feira. Ok? Obrigado a todos e obrigado, Thiago, Igor, e um bom dia para vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Um abraço aí, Henrique. Tchau, tchau.